Olá, olá, mulheres! Vamos lá para mais uma mentira que eu acreditei a minha vida toda e graças a Deus eu me libertei. E eu tenho quase certeza que você ou acredita ou já acreditou nessa mentira. Eu vejo tanto isso, gente. E eu fui tão essa mulher que acreditava nessa mentira e que vivia e colocava em prática. Sempre. A mentira é minha responsabilidade mudar o meu companheiro. Essa era uma das mentiras que eu acreditava. E eu tenho quase certeza que você acredita nisso também. E hoje nós vamos falar a verdade baseada na Bíblia. A verdade verdadeira, né? E que a maioria de nós, mulheres, nós nascemos com a mania de consertar. Se algo está errado, temos de corrigi-lo. Se alguém está errado, temos de consertá-lo. Fala para mim se não é verdade isso. O instinto parece quase irresistível, especialmente com aqueles que vivem sobre o nosso próprio teto. Eu escutei uma frase esses dias e eu fiquei encantada com essa frase. O nosso marido, ele precisa de mimo. Não é de conserto, não é de estar criticando, não é de estar consertando toda hora, falando que está errado. Isso é função de mãe e nós não somos mãe do nosso marido. E eu fiquei assim, encantada com essa frase, sabe? Mas a noção de que é nossa responsabilidade mudar os outros leva invariavelmente à frustração e ao conflito. É só isso que você vai adquirir: frustração e conflito. No contexto do casamento, essa mentira tira o foco das próprias necessidades da esposa e de sua caminhada pessoal com o Senhor, sobre as quais ela pode fazer algo a respeito. Além disso, ela coloca o foco sobre as falhas e as necessidades da outra pessoa, sobre as quais ela pode ser capaz de fazer muito pouco ou nada. O fato é que ela não pode mudar o coração do marido ou dos filhos. No entanto, ela pode cooperar com o Espírito Santo em mudar o próprio coração. Quando uma mulher está preocupada em tentar corrigir as falhas e defeitos do marido, está assumindo uma responsabilidade que Deus nunca pretendeu que ela tivesse e provavelmente vai acabar frustrada e ressentida com o marido. Deus nunca te deu essa função, tá, amiga? Talvez até mesmo com Deus. Você se frustre até mesmo com Deus, recebendo essa verdade tão grandiosa agora na sua vida. Ele também pode criar limitações ao que Deus quer fazer para transformar o seu marido. Às vezes, me pergunto quantos maridos Deus transformaria se suas esposas estivessem dispostas a deixá-lo assumir o processo. Nossa, como é libertador escutar essa frase. Porque eu atrasei o processo do meu esposo, querendo mudá-lo, querendo dizer o que é que tem que fazer. Eu atrasei. Não deixei quebrar a cara, não deixei ir para frente, não deixei fazer do jeito que Deus queria. Eu sempre estava controlando tudo, achando que era por força do meu braço, do meu jeito que ia ser certo a mudança dele. Mas a partir do momento que eu entreguei isso nas mãos do Senhor, porque Ele é o pai dele, tudo mudou. Então, muitas esposas cristãs não percebem que tem duas poderosas armas disponíveis que são muito mais eficazes do que importunar, reclamar ou pregar. A primeira arma é uma vida devota, que Deus frequentemente usa na vida de um homem para criar convicção e fome espiritual. Veja lá em 1 Pedro 3, de 1 a 4. Depois faça essa leitura. A segunda arma é a oração. Quando uma mulher ressalta de maneira sistemática em que aspectos deseja que seu marido mude, ela provavelmente o tornará defensivo e resistente.
Mas quando leva as suas preocupações ao Senhor, ela está apelando para que um poder maior haja na vida de seu marido. E é muito mais difícil para um homem resistir a Deus do que a sua mulher irritante. Uau! Fala assim, uau! Gente, eu vivi muito isso. Muito mesmo. E sabe qual é a dica que eu também dou a vocês? Escreva o marido que você quer. Claro que você não vai escrever uma coisa que não existe. E outra, que você seja essa mulher para esse marido também, né? Que mude para poder ser uma mulher boa para esse marido que você quer. Eu fiz assim, eu escrevi algumas qualidades e fui orar ao Senhor. E hoje meu marido é todas essas qualidades que eu coloquei no papel. Então, a dica que eu te dou é para você fazer. Então, pega o papel, a caneta e diga tudo o que seu marido quer. Ele é cheio do Espírito Santo, ele me valoriza, ele mudou, ele não faz mais isso e tal. Vai colocando lá tudo o que você quer que ele seja, que ele ainda não é. E para de ficar importunando ele. Eu amo o exemplo de Maria, a mãe de Jesus, nesse sentido. Um anjo apareceu e disse que ela ia ser mãe do Messias. Uma experiência incrível. Mas experimente colocar-se no lugar dela. Quando ela contou a José o que havia acontecido de início ao que parece, ele não acreditou na explicação dela. Ele não tinha visto nenhum anjo. A razão o levou a concluir que ela havia sido infiel a ele. Não há indicações de que Maria tenha pressionado José a acreditar que ela sabia que Deus havia dito a ela. Em vez disso, ela esperou em Deus e deu-lhe a oportunidade de se comunicar diretamente com seu marido. E foi exatamente o que aconteceu. Uma vez que o anjo apareceu a José, ele prontamente reagiu e acreditou. Maria era uma mulher que sabia como manter e ponderar as coisas em seu coração. Está lá em Lucas 2,19. Ela podia se dar ao luxo de esperar e ficar calada, pois conhecia o poder de Deus e confiava nele para cumprir os planos que ele tinha para a sua vida e para a sua família. Uma mulher que eu não vi há quase 17 anos veio até mim em um casamento recentemente e disse: "Você salvou meu casamento." Pedi a ela que refrescasse a minha memória. Ela me lembrou de que vários anos antes ela havia compartilhado comigo suas preocupações em relação à condição espiritual do marido. Comentou: "Você me disse, não é sua responsabilidade mudar o seu marido. Essa responsabilidade é de Deus. Diga ao seu marido o que está em seu coração. Depois recue e deixe Deus fazer o resto." E prosseguiu: "Durante todos esses anos pratiquei esse conselho e compartilhei com muitas outras esposas." Ela continuou me contando o que tinha significado para ela esperar no Senhor para mudar o seu marido. Durante 16 longos anos ela orou e esperou, sem ver nenhuma evidência de que Deus estava ouvindo ou atendendo às suas orações. Embora o seu marido professasse ser cristão, baseando-se na falta de qualquer forma espiritual ou de frutos em sua vida, ela se questionava se ele tinha ou não um relacionamento com o Senhor. Então, inexplicavelmente, depois de todos aqueles anos, o Espírito iluminou e fez uma mudança drástica em seu marido. Era como se ele houvesse saído de um coma. De repente, ele não conseguia se separar da palavra e começou a ter sempre um bloco de notas consigo para registrar coisas que Deus estava lhe dizendo por meio da palavra. Ela disse: "Antes dessa mudança, eu quase não conseguiria tirá-lo da cama para um café da manhã. Agora ele vai para uma reunião de homens de oração às 6h30 todas as manhãs. Recentemente, ele até falou sobre a possibilidade de vender uma empresa para que ele possa passar mais tempo em alguma forma de um ministério." Não há explicação humana para o que aconteceu para mudar esse homem, exceto Deus. E uma esposa fiel que aprendeu a realmente orar pelo seu marido. E sabe por que eu me emociono? Porque hoje eu vejo o meu marido assim, acordando de madrugada para orar, tendo o seu tempo com Deus todos os dias, buscando. Ele assiste muito vídeos que ajudam ele, está em grupos que ajudam, que estão no mesmo objetivo, buscando a Deus. E tudo isso fruto de oração.
Então deixe de achar que é pela força do seu braço, que é você que vai mudar o seu marido. Essa moça que ela orou 16 anos, gente, é muito tempo. Mas às vezes Deus tinha que trabalhar tanto nela também, que demorou esse tempo todo para que hoje ela tivesse o marido que ela tem. E hoje eu tenho 28 anos de casada, 30 juntas, 30 anos juntos, né? Eu e o meu esposo. E há uns 4 anos, mais ou menos, é que nós realmente vivemos um casamento segundo o coração de Deus. Então tenha fé. Tenha fé em quem realmente pode fazer o impossível. Porque você não pode fazer o impossível, porque você não é Deus. Você só faz o seu possível. O impossível você tem que entregar na mão dele. E eu oro para que esse milagre aconteça na sua vida. Mas primeiro você tem que ter essa atitude, que você tem que entender que a responsabilidade de mudar o seu esposo, seu companheiro, não é sua. É do pai dele. Amém? Então, vá orar com essa convicção hoje. E não acredite mais nessa mentira que por muitos anos eu acreditei. Não acredite que é você que tem que mudar ele. Acredite em quem que você tem que confiar. Amém?